Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula, nossa videoaula de número 19, e nós vamos tratar aí sobre o filo artrópoda e os dois subfilos, né, que estão inseridos aí dentro desse filo artrópoda, que é o Trilobitomorpha e Cheliceriformes. Só relembrando da aula anterior, que existem vários autores que classificam esse filo artrópoda de maneira diferente. E ao longo das minhas aulas eu vou seguir a classificação sugerida por Brusca e Brusca, que consideram aí o filo artrópoda dividido em 5 subfilos: Trilobitomorpha, Cheliceriformes, Crustácea, Hexápoda e Miriápoda. Primeiramente, nós vamos falar sobre as características desse subfilo Trilobitomorpha, que em alguns livros vocês vão encontrar como o chamado subfilo Trilobita, mas se refere ao mesmo subfilo. O nome Trilobita ele deriva do grego e significa 3 lobos. Faz uma menção a como o corpo desse animal é dividido, né? Esse corpo do animal ele é dividido em cabeça, tórax e pigídeo, que eu vou mostrar mais à frente. Ele é um subfilo já extinto. Todas as espécies que foram registradas, elas são provenientes de registros fósseis. São animais bem antigos que se extinguiram no final da era paleozoica. O tamanho é variado entre 2 a 67 centímetros. Eles apresentam um exoesqueleto quitinoso articulado e algumas áreas desse exoesqueleto podem apresentar carbonato de cálcio. São em torno de 4.000 espécies descritas, mas lembrando aí apenas registros fósseis. Eles eram animais exclusivamente marinhos, a maioria bentônica, vivendo aí próximo ao substrato, alguns enterrados na areia. Se alimentavam tanto de detritos, mas também existem espécies predadoras. Existiram espécies predadoras. Aqui um representante desses animais, né? Aqui os fósseis. Então esse animal ele é dividido em 3 partes, né? Cabeça ou céfalo, tórax e pigídeo, como vocês podem observar na figura. E, através da técnica de raio-x, eles puderam observar como é o interior desses animais, e eles observaram que eles apresentam um trato digestivo completo que vai de boca a ânus. Por serem animais extintos e não haver nenhum representante vivo, ele é pouco estudado. Na verdade, as principais características com relação à fisiologia são pouco conhecidas por eles já serem extintos. Então, a reprodução é incerta, mas sabe que o desenvolvimento é indireto, pois existem registros fósseis de formas larvais e se conhecem ao menos 3 estágios larvais que eles podem apresentar. Nós vamos abordar agora sobre o subfilo Cheliceriformes, que englobam aí as aranhas, escorpiões, ácaros, carrapatos, que já são popularmente conhecidos. O que define, né? Qual a característica que define esse subfilo Cheliceriforme? Principalmente a divisão do corpo em 2 partes. Uma parte chamada de prossoma, como vocês podem observar nessa figura da direita de vocês. Então, nesse prossoma, a gente vai encontrar que a região dos cefalotórax, que a gente chama, esses animais, eles não apresentam uma cabeça definida, como em outros grupos que a gente viu. Então, nesse prossoma, o cefalotórax, nós encontramos as quelíceras, que vocês podem observar nessa outra figura da esquerda, a quelícera, e também os pedipalpos, que são estruturas que vão auxiliar aí na captura de presa, né? E na extremidade da quelícera existe uma estrutura que vai auxiliar aí na inoculação, responsável para auxiliar na inoculação de veneno, que alguns grupos podem aí apresentar veneno. E eles não possuem nem mandíbulas e nem antenas. E o opistosoma, que é a segunda região na qual esse corpo é dividido, que representa aí a região do abdômen, né?
ele possui um número reduzido de apêndices que podem ser modificados ou vestigiais. Em alguns livros vocês vão encontrar uma variação desses termos. Em alguns livros vocês podem encontrar como prossoma e opistosoma, e em outros livros vocês podem encontrar como opistossomo e prossomo, mas se referem à mesma estrutura, à mesma forma de divisão. Com relação às trocas gasosas, eles podem apresentar brânquias foliáceas, que são estruturas achatadas em formas de folha. As brânquias elas são achatadas e lembram folhas, por isso recebem esse nome. Ou também podem ser através de pulmões foliáceos ou traqueias. A excreção ela pode ser tanto por estruturas chamadas de glândulas coxais, quanto pelos túbulos de Malpighi. Eles apresentam olhos medianos simples e olhos compostos laterais. E a maioria dos representantes desse subfilo, eles são predadores e podem possuir aí as estruturas inoculadoras de veneno, né, e glândula de veneno. O trato digestivo pode apresentar de 2 a 6 pares de seco digestivo e normalmente são organismos dioicos, eles apresentam sexo separado. Como que é a divisão desse subfilo Cheliceraemorpha? Ele é um subfilo diverso, existem várias espécies, são 70 mil espécies descritas, e esse subfilo também existem registros de espécies extintas. E eles são da origem do Cambriano, então a divisão, esse subfilo é dividido em 2 classes, Pycnogônida, que tem como representante aranhas do mar, e Chelicerata, que são aí os representantes mais conhecidos, aranhas, escorpiões, ácaros, carrapatos. Então, por fins didáticos, nós vamos focar só nesse grupo, nessa classe Chelicerata. Então, essa classe Chelicerata é dividida em 2 subclasses, Merostomata e Arachnida. A subclasse Merostomata apresenta 2 ordens. Uma ordem representa por animais já extintos, e a outra ordem é uma ordem muito pequena, que apresenta apenas 5 espécies descritas e que nós não vamos abordar aqui nessa aula. Então, nós focaremos na subclasse Arachnida, onde nós encontramos várias ordens, e nesta aula focaremos apenas nas principais características da ordem Acari, a ordem Arania, Opiliones e Scorpiones, né? Lembrando aí, Acaris tem como representante os ácaros e carrapatos, Arania representante as aranhas, Opilione representante os opiliões, e Scorpiones, o próprio nome já diz, tem como representante os escorpiões. Primeiramente, falar da ordem Acari, que tem como representante ácaros e carrapatos, em torno de 30 mil espécies descritas, mas como existem poucos taxonomistas identificando espécies, por isso que ainda é baixo esse número, né? Mas estima-se que existem mais de 1 milhão de espécies aí a serem descritas. Eles ocorrem em diversos ambientes, podem ser tanto terrestres, aquáticos, podem ser organismos parasitas, e eles também podem estar presentes em regiões inóspitas, né? Eles podem estar presentes em desertos, em regiões polares. E qual a diferença desse grupo para outros grupos? O que eu tinha comentado com vocês, né, que a principal característica desse subfilo era a divisão em cefalotórax e abdômen, né, era uma divisão bem marcante. Esse grupo, nessa ordem Acari, eles apresentam uma fusão completa desse cefalotórax com o abdômen. Vocês puderem observar o carrapato aqui, ou mesmo o ácaro, né, eles parecem uma estrutura só contínua, não há uma divisão. Então, o cefalotórax e o abdômen, eles são fundidos. Eles também apresentam quelíceras em forma de pinças ou estilete que vão auxiliar durante a alimentação, né? Os estiletes vão auxiliar para perfurar. As trocas gasosas são através da superfície corporal, mas alguns organismos podem apresentar traqueias, e os olhos podem ser tanto ausentes quanto presentes.
E esse grupo, ele é um grupo que apresenta uma importância tanto médica quanto econômica. Por exemplo, a importância médica, nós podemos observar os carrapatos, né? Os carrapatos, eles podem causar prejuízos em animais, tanto por se alimentar do sangue em altas infestações, pode até levar à morte, como também por ele ser vetor de patógenos. Eles podem veicular patógenos que causam doenças e podem levar esses animais à morte. Por exemplo, em gado, esse patógeno ele pode até prejudicar na produção de leite. A produção de leite pode ser reduzida em até 20% por conta de uma doença causada devido à presença do carrapato que veicula um patógeno no animal e causa doença. Os ácaros, em humanos também, né? O carrapato, o famoso carrapato estrela, ele é vetor de uma bactéria que causa febre maculosa, que em algumas cidades já tem registro de morte, pessoas que morreram por conta dessa doença. Já os ácaros também têm a sua importância médica, muitas pessoas devem estar familiarizados, em muitas pessoas eles causam as alergias, né, irritações, urticária, então tem essa importância e eles estão presentes aí em todos os lugares. Mas também existem ácaros que têm uma importância para as plantas, que daí vem a importância econômica. Então, existem ácaros que atacam essas plantas, eles sugam a seiva da planta. Então, existem dois tipos de danos econômicos que eles podem causar nessa planta. O dano econômico associado à grande infestação de ácaro na planta, que vai sugar a seiva da planta e essa planta vai definhar e ela pode morrer, ou mesmo diminuir muito a sua produção. Ou porque muitos ácaros, eles são vetores de patógenos que vão causar doenças nessas plantas. E, então, pode levar a uma menor produção, uma menor produtividade dessas plantas ou levar a planta à morte. Então, nós temos aí essa importância desses animais, tanto para a área médica quanto na parte econômica, na agricultura principalmente. Mas também existem ácaros que podem ser importantes positivamente. Por exemplo, eu pus aqui 3 representantes, são ácaros predadores. Eles contribuem para o controle das pragas, né? Alguns ácaros são usados para controle biológico, eles são liberados e nas lavouras e eles se alimentam de outros ácaros que causam prejuízos ali na plantação. Aqui tem até uma figura mostrando um ácaro predador em ação, né? Ele está se alimentando, predando outro ácaro. Então aí nós temos uma diversidade e importâncias desse grupo aí. Então nós vamos agora falar sobre a ordem das aranhas. Eles são essa ordem tem como representante as aranhas verdadeiras, né? São em torno de 35 mil espécies descritas, predominantemente em ambiente terrestre. Todas as aranhas elas são predadoras e principalmente de insetos. E algumas elas apresentam veneno que ele é inoculado através das garras. Então essas garras elas estarão presentes nas quelíceras, na extremidade dessa quelícera, e através dessas garras, que o veneno é inoculado. Esse animal, ele apresenta o corpo dividido em 2 partes, que é chamada, como eu já mencionei, né, de opistosoma-prossoma, referente ao cefalotórax e abdômen, e eles apresentam um pedicelo que interliga essas 2 partes do corpo, né, um pedicelo que liga o cefalotórax ao abdômen, que é uma característica exclusiva aí do grupo. Como é a digestão? Esse grupo, as aranhas, elas realizam uma pré-digestão oral, elas secretam um fluido digestivo que contém enzimas que vão fazer uma digestão externa, e aí eles vão sugar esse caldo, esse líquido resultante para o interior do seu estômago.
Com relação às trocas gasosas, a respiração ela pode se dar tanto por pulmões foliáceos, que eles são bolsinhas de ar paralelas que se localizam dentro de uma cavidade preenchida por sangue. E também eles podem realizar as trocas gasosas por traqueias, que a traqueia desse grupo das aranhas, seria semelhante ao dos insetos, né? Um transporte eficiente de oxigênio, na qual essa traqueia ela vai carregar o oxigênio diretamente para os tecidos. A excreção ela pode se dar por duas estruturas. A mais comum, túbulos de Malpighi, como acontece em insetos, né, do subfilo Hexapoda, ou glândulas coxais, que essas glândulas coxais seriam modificações de nefrídeos. Elas possuem 8 olhos simples. Esses olhos, esses animais, eles enxergam mal, a grosso modo de se dizer, e eles eles têm a percepção de movimento à sua volta. E a mais importante estrutura que eles apresentam são cerdas sensoriais em forma de pelo, que vão trazer a eles informações sobre o ambiente no qual eles estão. E algumas aranhas podem tecer fios de seda e, através desses fios de seda, construir teias na qual elas vão capturar suas presas, né? E esse fio de seda ele tem uma importância não só das teias, mas também esses fios de seda eles podem ser usados para construir as suas tocas, podem ser usados para englobar os seus ovos e também para ela se deslocar de um local para outro, ou mesmo para aprisionar, enrolar a sua presa, né, envolver a sua presa nessa seda. Então essa seda ela tem várias importâncias. Elas apresentam dois ou três pares de fiandeiras, que são apêndices modificados, que essas fiandeiras estão conectadas a uma glândula chamada sericígena, né? E essa glândula aí que vai produzir esses fios de seda, e essas fiandeiras vão auxiliar aí para a construção aí de uma teia, por exemplo. Esses fios, eles são mais resistentes do que fios de aço de mesmo diâmetro. Por isso são animais também muito estudados, né? Se estuda a composição dessas teias, a tentativa de elaborar algo semelhante, saber a composição. Também existem aranhas que são caçadoras, as famosas aranhas de jardim, comumente encontradas nos jardins, né? E as aranhas papamoscas, que são aquelas aranhas pequenas que muitas pessoas encontram em casa, as aranhas que são saltadoras, pulam e elas são predadoras, são aranhas caçadoras, né? Com relação à reprodução, a reprodução desse grupo é muito interessante. Os machos, eles armazenam o esperma em cavidades especiais localizadas no pedipalpo. E normalmente existe um ritual de corte entre o macho e a fêmea. O macho ele vai cortejar essa fêmea. Então, esse macho ele vai inserir o seu pedipalpo na abertura genital da fêmea. E esse esperma ele vai ficar armazenado no receptáculo seminal da fêmea. Então, essa fêmea ela vai depositar os seus ovos em bolsinhas de seda que ela pode carregar consigo, ou ela pode prender essa bolsinha de seda na sua teia ou em plantas. Então, é bem interessante o comportamento desse grupo. E agora nós vamos abordar rapidamente sobre a ordem Opiliones, que tem como representante os opiliões. Muitas vezes os opiliões eles são confundidos com as aranhas, porque o formato deles é bem semelhante, só que existe uma estrutura bem característica de opiliões, que diferente das aranhas, os opiliões eles apresentam o abdômen e o cefalotórax fundidos. Aqui eu pus duas figuras para demonstrar. Nas aranhas nós vemos claramente a divisão, né, do abdômen e o cefalotórax. Os dois são interligados por um pedicelo. E já nos opiliões nós não observamos, ele é fundido, que é uma característica dos opiliões. Então, são em torno de 5.000 espécies que representam esse grupo, e eles vivem em locais úmidos e sombreados,
O alimento principal desse grupo são pequenos invertebrados, também podem se alimentar de animais mortos ou mesmo matéria vegetal. E a última ordem, a dos escorpiones, que tem como representante os escorpiões, comumente conhecidos, principalmente por problemas ocasionados, acidentes com escorpiões, né? São em torno de 1.200 espécies conhecidas e eles vivem escondidos em tocas, eles têm hábitos noturnos, eles alimentam-se durante a noite, né? E eles vivem sobre pedras, vivem escondidos e tem como principal fonte de alimento insetos e aranhas. Eles são predadores terrestres e eles capturam suas presas com o auxílio do pedipalpo e eles dilaceram suas presas com as quelíceras. O corpo ele é dividido em 3 partes. A primeira parte nós temos o cefalotórax, que é curto, que pode conter apêndices e um par de olhos. O pré-abdômen, que é chamado de mesossomo, que apresenta 7 segmentos. E, ao final, pós-abdômen, que seria a parte da cauda, que pode apresentar aí em torno de 5 segmentos. E essa cauda ela termina num aguilhão, que é onde é inoculado o veneno na sua presa, né? Que é fica bem na pontinha. E com relação à reprodução, eles apresentam um ritual de acasalamento na qual o macho ele segura o pedipalpo da fêmea e eles realizam uma dança para frente e para trás. O macho ele vai puxar a fêmea para cima dele. Essa fêmea vai entrar em contato com os espermatóforos e essa massa de espermatozoide ela é capturada pelo orifício genital da fêmea. E outra característica interessante, esses animais, esse grupo ele pode ser tanto ovovivíparos ou verdadeiramente vivíparos, que em ambos os casos os embriões se desenvolvem dentro do trato reprodutor da fêmea. E assim que eles nascem da fêmea, eles escalam o dorso da fêmea e eles ficam sobre esse dorso da fêmea até um pouco após a realização da primeira muda. Né? Tem aí um comportamento meio parental, né, da fêmea com a sua prole. E aí eles ficam no dorso da fêmea até a primeira muda. E é isso sobre esse grupo. Nessa aula são muitas características, muitas ordens. Eu abordei as principais ordens, as mais comuns, as que são mais encontradas. E bons estudos a todos e até a próxima aula.